Cumprimentamos nossos amados irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos hoje gravando a pré-aula da Revista dos Jovens, revista editada pela CPAD, lição 9, do dia 28 de novembro, que trata do retorno triunfal de Cristo. Vamos ler o texto desta lição e, de acordo com a graça que o Senhor nos der, comentarmos sobre ela. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, é o texto base. E está escrito: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa lição está tratando do retorno triunfal de Cristo. Como sabemos, Jesus, neste mundo, exerceu seu ministério de 3 anos e meio, porque ele viveu com seus pais até os 30 anos, quando ele deu início à sua vida, ao seu ministério, sendo batizado por João no Rio Jordão, saindo das águas, foi batizado no Espírito Santo, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, venceu as tentações do diabo e deu início ao seu ministério. Jesus chamou 12 homens simples, para compor o seu ministério. Esses homens andaram com Jesus durante 3 anos e meio, viram Jesus pregar, ouviram a sua doutrina, seus ensinos, viram Jesus curar enfermos, viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus abrir olhos de cegos, fazer mudos falar, surdos ouvirem, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus acalmar uma tempestade no mar da Galileia. Enfim, nesses 3 anos e meio que andaram com Jesus, foi uma verdadeira aula teológica, prática e teórica ao lado do Mestre dos Mestres. Após os 3 anos e meio, Jesus, chegando ao fim do seu ministério, cujo ministério culminaria na cruz, onde ele deu sua vida para salvar a humanidade. Mas antes da sua prisão no Getsêmani, ele reuniu-se com seus discípulos
dando-lhes as últimas instruções. Nós encontramos exposto no Evangelho de João, nos capítulos 13, 14, 15 e 16. No capítulo 13, Jesus deu uma aula de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Na época, a cultura da época era que sempre um escravo lavava o pé de um visitante. E Jesus, sendo mestre e Senhor, colocou água em uma bacia, cingiu-se com uma toalha e lavava os pés dos discípulos. Claro que não entenderam. Quando chegou a vez de Pedro, ele recusou: não, Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus lhe disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, Senhor, não só os pés, mas a mão e a cabeça. E Jesus disse: aquele que está limpo não precisa mais lavar senão os pés. Terminado, ele passou a lhes falar: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E sendo eu mestre e Senhor, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa foi a grande lição de humildade que Jesus deu para aqueles que deveriam dar sequência ao maravilhoso ministério que ele exerceu em Jerusalém. E nos chama a atenção muito quando no capítulo 14 do Evangelho de João, ele estava prevenindo seus discípulos sobre os momentos que se aproximavam, porque eram momentos difíceis para os discípulos suportarem aquele mestre tão amado, em que eles tinham tanta confiança. Agora iam vê-lo preso, insultado, finalmente pregado numa cruz, tirado da cruz, envolto no lençol e sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Que período difícil para aqueles discípulos que tinham toda a confiança em Jesus e eles não conseguiam entender o que se desenrolava. Mas Jesus lhes disse naquela instrução do capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fiquem contristados. Ele disse: credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. E continuou a sua instrução nos capítulos 14, 15 e 16. No capítulo 17 de João, ele fez aquela oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, pedindo ao Pai: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livres do mal. Estando eu com eles no mundo, os guardei, mas agora vou para ti, Pai Santo. E aqueles que me deste, peço que os guardes. E esta oração sacerdotal de Jesus, que deixaria seus discípulos contristados no momento. No capítulo 16 de João, ele fez uma alegoria dizendo: uma mulher grávida, ela sente tristeza quando se aproxima a sua hora, porque sabe que é uma hora difícil. Mas depois que dar à luz, ela se alegra pelo fato de ter posto mais um homem no mundo. Assim vós chorareis agora e o mundo se alegrará. Mas outra vez vos digo
vós vos alegrareis, vós me vereis e o mundo não me verá. De fato, Jesus foi pregado na cruz, foi preso no Getsemane. Quando chegaram os soldados, conduzidos pelo traidor Judas Iscariotes, lá no jardim do Getsemane, onde Jesus tinha passado a noite em oração, Jesus, no seu sentido humano, porque ele era em tudo um homem perfeito, e sentia que se aproximava a hora difícil em que ele seria crucificado, humilhado, e ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia se faça a tua vontade e não a minha. E o evangelista Lucas, que era médico, ele olhou para o lado medicinal, dizendo que Jesus transpirou naquele jardim e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que rolavam pelo chão. Isso quer dizer que Jesus sofreu um estresse muito forte e a raiz capilar, a raiz do seu cabelo, se relaxaram e o sangue corria pelo chão em grandes gotas, porque ele já sentia o peso da cruz que se aproximava. Mas Lucas nos fala que Deus mandou um anjo para o confortar. E Jesus se levantou confortado. Quando chegaram os soldados para prendê-lo, ele disse: a quem procurais? Disseram: Jesus Nazareno. Sou eu mesmo. E quando disse sou eu, eles caíram por terra. Ao se levantarem, Jesus repetiu a pergunta: a quem procurais? Disseram: Jesus Nazareno. Eu já vos disse que sou eu. Podem me prender, mas não mexe com estes. Aí se cumpriu o que Jesus falou: a minha vida ninguém tira, mas eu dou, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. E Pedro, que era um dos seus discípulos, parece que o mais agitado de todos, sacou de uma espada que ele tinha na bainha e tentou matar o servo do sumo sacerdote, por nome Malco. Aplicou-lhe um golpe de espada, mas ele conseguiu cortar a orelha deste homem. Jesus disse: Pedro, guarda essa espada na bainha. Eu não beberei o cálice que o Pai me mandou beber? Ou não sabe que se eu quiser eu peço ao meu Pai 12 legiões de anjos? 12 legiões. Jesus usou a linguagem militar dos romanos. Uma legião de soldados era composta de 12.000 soldados. 12 legiões de 12.000 soldados daria 72.000 soldados. Um anjo sozinho, lá no Velho Testamento, numa noite, matou 185.000 soldados assírios que queriam invadir Judá, o que fariam 12.000 anjos enviados por Deus para defender a Jesus. Mas Jesus disse: eu não beberia o cálice que o Pai me ordenou. E ele curou a orelha de Malco, pegando a orelha cortada, colocou no lugar, e não ficou nem mesmo uma cicatriz. Agora é curioso perguntar: por que Jesus curou a orelha daquele homem? Não podia deixá-lo faltando uma orelha? Não podia. Jesus fez aquilo para que ninguém acusasse o apóstolo Pedro de ter reagido à prisão, porque a prova do crime foi tirada. Jesus curou, e se alguém falasse: olha, ele cortou a orelha de Malco, e ao ser examinado, via que não tinha sinal nenhum de corte.
Então Jesus mostrou que este é o seu grande trabalho. Ele perdoa os nossos pecados e não deixa nem mesmo sinal do pecado. Ele tira as provas do pecado para que ninguém possa, para que o diabo não possa mais nos acusar. Finalmente, ele foi julgado numa noite de julgamento, um julgamento injusto. Pela manhã foi levado ao palácio do governador Pôncio Pilatos, que o interrogou de várias maneiras e dizia: eu não vejo nesse homem crime nenhum. Mas os judeus, incitados pelos sumos sacerdotes e pelos escribas e fariseus, insistiam que Jesus fosse crucificado. Finalmente, Pilatos mandou que o açoitassem, um açoite desumano. A lei de açoite em Israel limitava um máximo em 40 açoites sobre um criminoso. E ainda era o cuidado de Deus para que teu irmão não desfaleça debaixo da tua mão. Mas o soldado romano não obedecia à lei judaica. E o açoite aplicado pelos romanos era um açoite desumano, até Jesus ficar ensanguentado. E depois colocar no meio dos soldados com zombaria cruel. Lhe colocaram uma coroa de espinhos. Ele se diz que é o rei tem coroa. E lhe enfiaram os espinhos no couro cabeludo, aumentando seu suplício. E lhe colocaram uma cruz às costas. E ele subindo o morro do Gólgota, depois de passar uma noite sem se alimentar, num julgamento desumano, num açoite violento, sofrendo as consequências de uma coroa de espinhos, subindo a cruz do Gólgota, levando nas costas a sua cruz. E chegando no Gólgota, ele foi... Diz a tradição que todo condenado à cruz era amarrado na cruz, mas Jesus foi pregado na cruz, pregado as mãos e pregado os pés. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde, a hora que o sumo sacerdote apresentava o cordeiro que seria sacrificado, foi a hora que Jesus deu um brado, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, reclinou a cabeça e expirou, morreu. E nos conta a Bíblia Sagrada que a natureza estremeceu, o sol deixou de brilhar, houve um grande terremoto, e os corpos de muitos santos ressuscitaram. E o centurião romano que montava a guarda, quando viu aquele espetáculo, está escrito que ele deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo. José de Arimateia, um discípulo oculto de Jesus, mas ele era um honrado senador e um homem rico. Ele teve cuidado com o corpo de Jesus, tirou ele da cruz, passou-lhe unguento, lavou as feridas, o envolveu em um lençol fino e o colocou no sepulcro. E os sacerdotes e fariseus chegaram a Pilatos dizendo: ele disse que vai ressuscitar. E pode ser que os seus discípulos roubem o seu corpo e digam que ele ressuscitou, e o último estado será pior do que o primeiro. Então pediram uma guarnição de soldados que guardasse o sepulcro por 3 dias.
e o sepulcro foi guardado por aqueles guardas. Mas quando amanhecia o terceiro dia do seu sepultamento, era um domingo, antes que o sol nascesse, ainda era escuro, quando o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e o corpo de Jesus saiu de lá ressurreto, e agora corpo glorioso para nunca mais morrer. Mas ele conserva até hoje, conservará por toda a eternidade, o sinal dos cravos na sua mão e nos seus pés. No Salmo 24, versículos 7 e 8, é um salmo profético. Está escrito assim: abri-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. No meu pensamento eu vejo duas alas angelicais, e quando alguém diz abri-vos, ó portais eternos, entrará o Rei da Glória, e alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? A resposta é essa: é o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Jesus entrou no céu como um herói vencedor. Vinha de uma grande luta, uma grande batalha, mas vinha vencedor. Trazia no seu corpo as marcas dessa luta, mas ele garantiu com isso a nossa salvação. O profeta Isaías capítulo 53, versículo 10, diz o profeta: então o Senhor verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu trabalho, meu servo justo justificará muitos. Que trabalho é esse que Jesus viu e fica satisfeito? Ele viu milhões de pecadores condenados ao inferno, condenados à eterna perdição, possessos de espíritos imundos, condenados por seus pecados, mas que um dia abriram o coração e o receberam como Salvador. Os seus pecados foram perdoados, e em vez dessa multidão ser lançada no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, eles vestiram de vestes brancas, porque a veste branca representa a justiça dos santos, entrando no céu cantando o hino da vitória. Então, fruto da morte expiatória de Jesus, com isso ele ficará satisfeito. E a sequência destes salmos, versos 9, volta a pergunta, ou volta os dizeres: abri-vos, ó portais eternos, entrará o Rei da Glória. Outra vez a pergunta: quem é este Rei da Glória? E uma resposta: é o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Nós temos que a segunda resposta é diferente da primeira. A primeira dizia: o Senhor poderoso nas batalhas. Mas agora diz: é o Senhor dos Exércitos, porque agora ele entra no céu, acompanhado de uma grande multidão que se arrependeram dos seus pecados e o receberam como Salvador. Então esta é a igreja que ele compôs, a igreja que ele fundou, repleta de homens e mulheres que antigamente eram perdidos e agora são salvos, entrando na glória com ele. Essa é a alegria do Senhor, é o gozo da sua alma, é a união definitiva de Cristo com a sua igreja. E haverá no céu uma festa maravilhosa que durará 7 anos, enquanto o mundo estará aqui. 1, 2, 3. Então Jesus ressuscitado,
Ele passou ainda na terra 40 dias. Está lá escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Na ressurreição do Senhor, os seus inimigos não o viram. Ele ficou 40 dias na terra, mas foi visto só pelos seus discípulos. O apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, verso 41, pregando na casa de Cornélio, fez menção da ressurreição do Senhor e mostrando que Jesus se apresentou para os seus discípulos, comeu e bebeu com eles. Passou com eles esses 40 dias, dando-lhes instruções, e finalmente os levou para o alto do Monte das Oliveiras, deu-lhes as últimas instruções. No capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, o apóstolo comentando essa reunião, ele disse que lá estava perto de 500 irmãos, quando Jesus fez aquela reunião com a sua igreja lá no Monte das Oliveiras, e levantando as suas mãos, abençoando os seus discípulos, o seu corpo começou a subir, desafiando as leis da física. O seu corpo foi subindo, e aqueles 500 discípulos do Senhor, acompanhando com os olhos, até que ele chegou nas nuvens, e uma nuvem se abriu e o envolveu, e eles não o viram mais, mas extasiados continuaram olhando para o céu. Imediatamente 2 anjos se colocaram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que foi agora recebido no céu, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. E eles desceram do monte e foram para o cenáculo esperar que se cumprisse a promessa da vinda do Espírito Santo. E a promessa da vinda de Jesus continua em pé. E os sinais estão mostrando que nós estamos às vésperas deste grande acontecimento. Jesus veio a primeira vez na casa de um humilde carpinteiro, viveu humildemente, foi maltratado, ferido e morto na cruz. Ele virá a segunda vez para arrebatar a igreja. Já estudamos sobre isso. O arrebatamento da igreja será imperceptível ao mundo, mas ele voltará outra vez para julgar o mundo e para implantar o seu reino milenial. Durante o período da grande tribulação, que deverá durar 7 anos, fim desses 7 anos, Jesus volta, agora acompanhado da igreja. Ele vem acompanhado de uma grande multidão que foi arrebatada. E o texto que lemos, João via o homem montado em um cavalo branco. É claro que a linguagem é figurada, porque João falava cavalo branco, porque era costume dos reis
andarem montados em cavalos brancos. Isso não quer dizer que Jesus venha em um cavalo, é uma linguagem figurada, mas ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para implantar o seu reino milenial. Ele subiu para o céu, partindo do Monte das Oliveiras. E é naquele monte que ele vai voltar, colocando seus pés no Monte das Oliveiras. E ele vai destruir o poder do anticristo, diz o apóstolo São Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que ele destruirá o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Israel, que está prestes a ser atacado pelo exército do anticristo, vendo aquele personagem maravilhoso do Monte das Oliveiras, destruindo o poder do inimigo, eles se admirarão, se aproximarão dele para conhecê-lo de perto e vão ver os sinais nas suas mãos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. E eles perguntarão: que sinais são esses nas tuas mãos? E ele dirá: essa ferida com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Aí compreenderão que o Cristo que pediram que fosse crucificado é o verdadeiro Messias, é o seu Salvador. E João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ele está dizendo que o Senhor virá em glória e aí sim, todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Aí ele se mostrará ao mundo. E o capítulo 6 do livro do Apocalipse tem uma passagem interessante. Escrito que os poderosos da terra, ao perceberem a vinda de Jesus, eles se esconderão nas cavernas e pedirão que as pedras os escondam da face daquele que vem todo-poderoso, porque ele vem julgar o mundo com justiça e paz. Aí Jesus vem glorioso, aí ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a sua primeira atitude como Rei vencedor é prender o diabo, a antiga serpente, é prendê-lo em um abismo, onde ele ficará preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. Então ele inaugurará o seu reino milenial. A sede do governo será Jerusalém. E eu lhes peço, meus prezados, que leiam, por favor, Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, onde aparece o julgamento das nações. E Jesus falou com muito ênfase. Então o rei se assentará no seu trono e ajuntará diante dele todas as nações e colocará os justos à sua direita e os ímpios à sua esquerda, assim como como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E as nações serão julgadas de acordo com o tratamento que deram a Israel no período da grande tribulação.
Porque ele dirá: aquilo que vocês fizeram aos meus irmãos, meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aqueles que protegeram o judeu, que lhe deram cobertura, entrarão para o reino para reinar com Cristo 1000 anos. E aqueles que perseguiram os judeus, está escrito que Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para a eterna perdição, e os justos reinarão com ele por 1000 anos. É um reinado de paz, um reinado de justiça, porque o rei será Jesus. Já muitos tentaram implantar um reino mundial, mas não puderam, não conseguiram. Mas Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cumprindo-se o sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, quando ele viu aquela estátua no seu sonho, com cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, com o peito e o ventre de bronze, as pernas, a coxa e as pernas de ferro e barro, e os pés de barro. E ele via quando uma pedra cortada sem mãos caía no pé daquela estátua, e ela virava num pó que seria levado pelo vento oriental, e aquela pedra ia encher o mundo, até tomar conta do mundo todo, referindo-se à pessoa gloriosa de Jesus Cristo, que implantará o seu reino milenial, governando este mundo por 1000 anos. Aí será um reino de paz, de prosperidade para as nações, de bênção. Isaías, profetizando sobre isso, ele diz que a vida dos homens será como o dia da árvore, isso é, os homens vão viver muitos anos, porque não haverá mais poluição, as águas não são poluídas, as chuvas, o verão, o inverno, as estações serão normais, porque Jesus é o Rei deste mundo. E ele reinará 1000 anos. Fim do milênio, nós estudaremos nas lições subsequentes. Estejamos preparados, porque tudo isso está prestes a acontecer. E agora a igreja, a noiva de Cristo, ora. Sua oração é esta: ora, vem, Senhor Jesus. Essa também é a nossa oração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.